Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para falar de NFL, porque a semana 8 começou com a vitória do Buffalo Bills sobre o Tampa Bay Buccaneers. Vamos falar desse jogo aqui, vamos fazer também os palpites para o final de semana. Ninguém tá de folga, tem jogo pra caramba, então não vou perder tempo não, tá? Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, quero saber o palpite de vocês para todos os jogos. Compartilhe o Toque Passa e se você puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros. É baratinho, clica no botão que você vai ver que é bem baratinho e tem vantagem. Tem grupo no Telegram para bater papo, que é divertidíssimo. Concorre a prêmios com 200 membros. Vou sortear mais uma jersey, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio camisa da Fanatic, que é a nossa parceiraça. Ó, uma loja muito legal. Aqui embaixo tem o link para você conhecer a Fanatic e tem um cupom de desconto. Foi lá, viu, gostou de uma camisa, mete o cupom Toque Passa que sai mais barato. Também convido você que gosta de apostas esportivas a conhecer a Bet Mais. Se você não conhece a Bet Mais ainda, vai lá no site, aqui embaixo também tem um link para você abrir a conta através do Toque Passa. Você entende de esporte, você entende de futebol americano, de outros esportes também, vai conseguir tirar um dinheirinho a mais com as apostas. E vamos nessa então, muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vamos então começar aqui falando dessa vitória dos Bills sobre o Tampa Bay Buccaneers, uma vitória importantíssima para Buffalo, né? 24-18, ficou abaixo do handicap, que previa aí uma vantagem de 8,5 pontos para os Bills, e não foi uma vitória dominante, perfeita, aquele recado para os adversários, a AFC é nossa, não foi o caso, mas era importante. Né? Os Bills vieram de momentos conturbados naquela parte do calendário que talvez fosse a mais fácil para a equipe de Buffalo. Né? O jogo contra os Jaguars em Londres, Giants em casa, Patriots uma fase e agora os Buccaneers, e saiu com 2-2, né? Mas o importante era vencer. A gente viu um ataque dos Bills mais próximo daquilo que a gente imagina, um ataque mais dinâmico, mais acelerado, né? Com mais ritmo, conseguindo produzir 17 pontos no primeiro tempo, sendo que nos últimos 3 jogos, os primeiros tempos eles somavam 10 pontos, no huddles, distribuindo bastante a bola, coisa que a gente vem pedindo, não pode ser só Stephon Diggs, essa bola tem que ser mais espalhada no campo, o Josh Allen improvisando corrida, o time correndo melhor, e o Josh Allen fazendo alguns scrambles que geravam bons resultados. Aliás, o primeiro touchdown do jogo sai num scramble do Josh Allen, numa corrida improvisada do quarterback. Essa corrida poderia ter vindo antes, foi até engraçado, porque os Bills estavam numa situação de 4ª-1, 4ª touchdown, e eles voltam do intervalo e perguntam pro Todd Bowles o que ele esperava, e ele fala, espera uma corrida do quarterback, e não vem essa corrida, né? Eles tentam o passe, a turnover on downs, e aí depois os Bills conseguem, a defesa faz seu trabalho, chuta a bola, e os Bills conseguem depois anotar o touchdown nessa corrida do Allen. Veio atrasado e talvez por conta do que vem a seguir, né? Porque assim que marca o touchdown, o Josh Allen vai para a tendinha médica ali, tava com problema no ombro, então não sei, às vezes evitou aquela corrida na 4ª para touchdown, porque ia ser uma pancada óbvia, ele não estava 100%, podia ser o caso. Mas ele volta ainda e é interceptado, né? Enquanto ele estava na tenda, os Bucks anotaram um field goal, eles já tinham perdido um field goal antes, patético, e aí ele é interceptado e essa interceptação depois resulta num touchdown e empata o jogo em 10-10. Por que eu vou destacar essa interceptação? Porque é o 4º jogo seguido do Josh Allen lançando interceptações. É a 2ª vez que isso acontece na carreira dele e ele precisa prestar atenção. O Josh Allen já teve interceptações em jogos consecutivos 12 vezes na carreira, mas 4 vezes seguidas é a 2ª vez. E não é um bom sinal. Precisa cuidar melhor da bola, né? Eu trouxe aqui ontem ele falando que não ia exagerar, mas se ele não está exagerando, se ele está mantendo esse ritmo um pouquinho mais calmo, mais baixo, e está lançando essas interceptações, alguma coisa está bem errado aí, né? Mas ele fez um bom jogo, né? 31 de 40 nos passes, 324 jardas, 2 passes para touchdown, uma interceptação, anotou um touchdown correndo com a bola também. Das outras estatísticas que eu gostei de ver, o jogo terrestre encaixando 115 jardas, 67 do James Cook tendo um bom jogo e 41 vieram do Josh Allen correndo com a bola também. E o principal, qual que é o principal recebedor do jogo? Você jamais vai acertar, né? Por parte dos Bills. O Khalil Shakir. Ele teve 6 targets, 6 recepções, 92 jardas. Melhor jogo da carreira dele. O segundo foi o Gabe Davis. Quem sabe? Agora vai Gabe Davis, vai Gabe Davis. Toda hora a gente fala vai Gabe Davis. Nunca engata, né? Quem sabe agora engata. Também teve o melhor jogo da carreira. 12 targets, 9 recepções, 87 jardas e um touchdown.
Não é o melhor jogo da carreira, porque aquele jogo contra os Chiefs, sem sombra de dúvida, foi o melhor, mas né, foi uma partida muito consistente do Gabe Davis. E o Stephon Diggs teve 12 targets com 9 recepções, 70 jardas, ficou mais low profile, né? Outro destaque é o Kincaid, um cara que eu já gostava na época do draft e ontem, aliás, ele era a única opção de tight end, né? O Knox foi colocado na injury reserve, estava sem opções, só tinha o Kincaid e ele entregou bem. Teve uma boa partida ali com 5 recepções, 65 jardas e um touchdown anotado. O primeiro punch dos Bills veio só no segundo tempo e justamente depois de uma campanha ali que teve 3 passes seguidos para o Diggs. Um passe curto ele ganha 5 jardas, depois um passe longo que é incompleto e um passe curto incompleto e os Bills vão pro punt. Então é isso, cara, espalha a bola. A gente tem pedido. Eu sei que ele é a bola de segurança, que ele é o cara confiável, mas não pode ser só o Diggs. Você tem que jogar um pouquinho para os outros ganharem confiança também. Eles passam a ser mais acessíveis e mais confiáveis no momento em que você passa a confiança para ele também, tá? Agora tem uma sequência complicada. Falei, a parte fácil do calendário já foi com 2-2. Agora tem o Bengals fora de casa, é um Sunday Night Football da próxima semana. Ok, recebe os Broncos em casa, é para dar aquela respirada, tranquilizada, mas depois tem os Jets, que é um jogo chatinho, complicado, também lá em Buffalo. E aí vem uma sequência com 2 jogos fora contra Eagles e Chiefs. Complicadíssimo. Recebe Dallas, que é o outro adversário que tende a dar uma coisinha. Tem que sair para enfrentar os Chargers, a gente não sabe como é que os Chargers já vão ter acabado a temporada, a gente nunca sabe o que esperar dos Chargers, pode ser fácil, pode ser difícil, a gente não sabe muito bem. Aí depois tem o jogo contra os Patriots em casa, penúltima semana, os Patriots provavelmente já estão passeando na temporada, pensando no draft, e os Dolphins fora para fechar. Então não é uma sequência fácil não para a equipe de Buffalo. Falando da defesa de Buffalo e também um pouquinho dos Bucks, né? O Von Miller jogou um pouquinho mais, né? Porque ele teve snaps limitados contra os Patriots, agora ele entrou um pouquinho mais em campo, mas ainda assim não é o Von Miller do passado. Matt Milano faz muita falta, claramente faz, a gente falou disso aqui ontem, faz bastante falta, porque a pressão não chega tão forte no quarterback e depende mais da secundária. Bom trabalho do Benford e do Jackson, né? Foram bem ali contra o Evans e contra o Goodwin. Agora, o Baker ficou claramente incomodado com a marcação em zona. Você percebia ele. Nossa, cada snap era uma complicação. Parece cachorro quando você chega em casa, ele não sabe se ele vai, se ele fica, se ele vai, se ele fica. Ele tava assim, eu não sei o que eu vou, o que eu faço, o que eu faço, vou aqui, vou ali. Não fazia ideia. Então o Baker Mayfield tava meio perdido ali no jogo. Mais do que a pressão, acho que a marcação em zona atrapalhou mais o Baker. Só que os Bills não fecharam a partida. Esse é um detalhe. Anotou um touchdown no comecinho do terceiro quarto, abriu 14 pontos de vantagem e depois foram 4 punts consecutivos. Então, por mais que você fale assim, pô, mas a defesa permitiu que os caras tivessem um jogo ainda, mas o ataque não produziu, não seguiu produzindo, faltou um ajuste ali, Se tinha começo ruim, agora teve um final ruim da equipe do Buffalo Bills. Os Bucks brigaram até o final, anotaram a touchdown, conseguiram a conversão de 2 pontos e tiveram uma chance numa Hail Mary. Aliás, parabéns para o Baker Mayfield, porque foi uma belíssima Hail Mary. Ele mandou a bola com força, ela chegou e caiu no meio da end zone. E poderia ter sido touchdown se o Godwin tivesse um pouquinho mais prestando atenção no jogo. Nossa senhora, aqui... Geralmente a gente tem esses caras que são melhores, né? O Godwin e o Evans mais ligados, são caras que estão dentro da end zone e sabem muito bem. Tem um pass interference ali, mas pass interference em Hail Mary é que mais rola e ninguém marca, né? Porque ali viram, vale tudo ali dentro. E a bola cai sem que ninguém encoste. É difícil você ver uma Hail Mary que a bola cai na end zone sem ninguém encostar, a defesa ou o ataque. Isso aconteceu no jogo de ontem, mas poderíamos ter aí um grande destaque, A capa poderia ser esse lance, e a gente só falar desse lance nos próximos dias, e os Bills estarem em uma situação bem complicada depois de um bom começo de jogo. Agora os Bucks vão pegar os Texans fora de casa na semana 9, e, como eu disse, vamos lá, não foi perfeito, mas os Bills dão uma respirada. Jogo importante mesmo, tá? 10 dias para melhorar o Josh Allen, a situação do ombro dele, dar uma arrumada na casa, porque vai ter confronto complicado no Sunday Night da próxima semana contra a equipe dos Bengals.
E agora vamos lá então para os palpitões da semana. Semana horrível na semana passada para mim, né? Bom, e essa semana tem outros jogos também que eu não tenho certeza de nada. Mas semana passada eu tinha mais certeza em alguns jogos e foi ruim, então quem sabe tenha sido um bom sinal. Quero saber a sua opinião também. Você que gosta de apostas esportivas, já falei, bet mais, abre a conta com o link aqui do Toque Passa. E vamos começar com os jogos das 2 da tarde, lembrando que essa é a última semana que os jogos começam às 2 da tarde, porque semana que vem muda o horário de verão, acaba lá nos Estados Unidos e passa a ser 3 da tarde o começo dos jogos aí no Brasil, né? Para mim, essa semana é um pouquinho mais aqui na Europa acaba o horário de verão de sábado para domingo, então os jogos começam mais cedo nessa semana, na semana seguinte volta ao normal, volta a acontecer na mesma questão do fuso horário. Vamos lá que nós temos os Texans encarando os Panthers. O Bryce Young vai, né, agora ter o Thomas Brown como o responsável por chamar jogadas ofensivas. O Frank Reich abriu mão de chamar as jogadas ofensivas, correto, né? Já acho ele um treinador ruim. Aí tem que se preocupar em chamar o ataque também. Não estava dando certo, não. Mas eu acho que falta ainda ajuda dentro de campo. Eu sei que tem esse papo de que o CJ Stroud devia ser a pick número 1, tá mostrando isso. Não sei, porque não sei se o Stroud na equipe dos Panthers faria melhor, se não seria melhor para o Bryce Young ter ido lá encontrar o DeMeco Ryan e uma organização mais bem estruturada, que é o caso dos Texans hoje. Uma hora os Panthers vão ter que ganhar um jogo, mas eu não acho que é essa semana não, tá? Eu vou de Texans para ficar... Os Texans podem ter a primeira campanha positiva desde a semana 1 de 2021. Né? Eles começaram vencendo, fizeram 1-0 e de lá para cá só campanha negativa ou 50%. Mas podem ter campanha positiva pela primeira vez. Temos às 2 da tarde também, aqui eu vou fazer um convite especial. Os Rams contra os Cowboys, jogo em Dallas, e eu estarei nessa partida. Cara, na tela da ESPN2, Star Plus, ao lado do Matheus Pinheiro. Já começa às 1h30 da tarde, aqui com o Sport Center abre o jogo. Convido todo mundo lá, que é um jogo que promete demais, tá? Aliás, fica também o convite para o jogo no sábado à noite do College Football. Vou fazer uma estreia no College Football lá na ESPN. Colorado contra UCLA, a partir das 8 da noite, né? Na ESPN 3, estarei com o Thiago Alves. Mas voltando aqui para a NFL, jogaço, tá? Rams e Cowboys promete ser um jogo muito bom, vai ser um jogo interessante. Minha expectativa é de um duelo bem equilibrado, já que o ataque de Dallas não me passa aquela confiança, né? E o Aaron Donald vai ter capacidade de incomodar ali o Dak Prescott. Resta saber se vai incomodar ao ponto do Dak Prescott continuar fazendo as besteiras que ele tem gostado de fazer na carreira dele, né? A pressão por parte de Dallas vai ser o ponto diferencial aqui, porque se o Micah Parsons conseguir incomodar o suficiente, o Stafford, né, aí a coisa muda de figura. Agora, se tiver tempo para passar com o Puka, com o Cooper Kupp, com o Tutu Atwell, aliás, temos bons recebedores nesse jogo, né? Tem o CeeDee Lamb também, então é um jogo bem interessante. Eu acho que a pressão de Dallas vai ditar um pouquinho mais o ritmo. Eu vou de Cowboys, principalmente porque os Rams me decepcionaram na semana passada. Dispensaram o Brett Maher, né, que errou os field goals lá, mas eu ainda assim fico com a equipe do Dallas Cowboys. Vamos ver, um jogo que, bom, os Rams me decepcionaram uma semana, os Cowboys me decepcionaram em várias. Teremos no mesmo horário Vikings e Packers, jogo lá em Green Bay. Os Packers voltam aí a contar com o Jaire Alexander, o Devontae Campbell também volta a jogar. É bem promissor, joga em casa, tem um apoio da torcida. Mas, cara, derrota para os Raiders e para os Broncos. Mas foi fora de casa. Sinceridade, dane-se, né? Raiders e Broncos, horríveis, horríveis, demais mesmo, tá? Se o jogo depender do Kirk Cousins ou do Jordan Love, eu tenho meu favorito, né? Eu fico com o Cousins sem pensar duas vezes. Promete ser um jogo apertado também, mas na hora vai fazer diferença o melhor quarterback. Então eu vou de Vikings vencendo e voltando para o 4-4, voltando para 50%. O time volta à briga para passar em playoffs. Vai ser interessantíssimo. Os Saints jogam contra os Colts lá em Indianápolis. O handicap deixa bem claro aí o quanto esse jogo é imprevisível, né? Aliás, o Pedro Raso sempre faz esse trabalho para a gente trazer aqui o handicap, qual que é a linha do handicap, e meio de diferença é impressionante. Os Colts marcaram 38 pontos na semana passada e perderam o jogo.
né? O Gardner Minshew contra o Derek Carr, dois quarterbacks que, assim, decepcionam muitas vezes, só que o Carr decepciona mais porque tem mais oportunidades também, né? O Gardner Minshew me encanta, acho que ele me ilude mais, acho que esse seria o termo, né? Com o Gardner Minshew, a gente sabe que os Colts vão ter turnovers, tá óbvio isso, mas eu prefiro ele do que o Carr. Ainda mais depois do Carr passar na arquibancada, no terceiro andar da arquibancada e ficar reclamando com o recebedor. Eu acho que os Saints estão desmoronando mesmo, muito culpa do Dennis Allen e muita culpa do Derek Carr também. E eu vou apostar na vitória dos Colts. Esse é o meu palpite. Patriots e Dolphins, teremos às 2 da tarde. Semana passada eu vim aqui e cravei para vocês que não tinha a menor chance dos Patriots ganhar dos Bills, os Bills vão atropelar e vai não sei o que lá, né? E aí agora vocês vão achar que é zica invertida, que é superstição, mas não é, tá? Aconteceu uma vez, não vai ser toda hora, não tem pão quente toda hora. Os Patriots tradicionalmente têm problema contra os Dolphins lá em Miami. E não vai ser nesse ano, né? Teve problema com o Tom Brady, contra com o Mac Jones as coisas vão funcionar bem melhores. Não faz sentido nenhum. Semana passada foi uma junção ali de uns Patriots perfeitos contra uns Bills nesse modo letárgico que estavam e conseguiu a vitória, primeira campanha vitoriosa do Mac Jones na carreira dele aí nos 2 minutos finais, né? Então, incrível. Os Dolphins vêm de derrota, e aí precisam responder, não vão deixar passar. Tem um jogo contra os Chiefs lá em Frankfurt na semana que vem. Sabem que perder para os Patriots agora pode significar uma sequência de derrotas que atrapalha bastante as pretensões dos Dolphins. Não vão tirar o pé, vão seguir em cima. O Tyreek Hill treinou de forma limitada na quinta-feira. Na quarta-feira ele não treinou com problema no quadril. O Jalen Ramsey pode fazer sua estreia, pode aparecer aqui pela primeira vez, talvez com snaps limitados ainda, mas já é um grande jogador. Eu aposto sem medo na equipe dos Dolphins, não tenho medo de colocar o meu palpite na equipe de Miami. Teremos o clássico derby de Nova York entre Jets e Giants às 2 da tarde também. Certamente Nova York esperava um jogo bem melhor, né? O Aaron Rodgers contra um empolgante time dos Giants, não é o caso. Os Giants vêm de vitória, os Jets estavam na bye, vieram de vitória na semana anterior, mas os Giants estão empolgados assim porque eles conseguiram vencer os Commanders e tinham parado os Bills, né? Pararam o Josh Allen há 2 semanas, mesmo assim, mesmo perderam. Mas, cara, vão parar o Zach Wilson. O grande detalhe é que os Jets não precisam do Zach Wilson para vencer. Aliás, os Jets jogam para vencer com o Zach Wilson, sabe? Apesar do Zach Wilson, a gente vai conseguir vencer. A defesa é muito forte, o jogo terrestre vai encaixar, e a defesa vai dar boas posições de campo, que vai ser o suficiente para a equipe dos Jets vencerem. Eu palpito aqui numa vitória dos Jets. Nova York vence, mas vai ser o lado verde da história. Outro jogo bem equilibrado, dificílimo de apostar aqui, cara. Jaguars e Steelers, jogo lá em Pittsburgh. Excelente jogo, cara. Excelente jogo. Principalmente porque a defesa dos Jaguars não vai bem contra o passe e dá boa perspectiva ali para o Pickett, apesar do Matt Canada. Eu acho que pode funcionar. O Trevor Lawrence vai ser incomodado. A defesa dos Steelers vão levar a pressão para cima do Lawrence. Isso vai dar um equilíbrio. Até gostei, foi o Pickens que falou que a defesa dos Jaguars ela é baseada na esperança. Na secundária tem a esperança de que a pressão, né, a linha defensiva consiga pressionar o suficiente para ajudar lá no fundo do campo. E é bem isso mesmo, tá? Eu vou ficar com a vitória dos Jaguars, mas, cara, os Steelers já me surpreenderam tanto nessa temporada que não vão me surpreender. Porque se eles vencerem, eu vou falar assim, tá, sim, cabível, né? Acho que vai ser um jogo de poucos pontos, vai ser um jogo bem equilibrado aqui. Vou ficar com os Jaguars porque é um tiquinho melhor. Ó, não cravo nada mesmo, tá? Teremos também Falcons e Titans, jogo lá no Tennessee, um duelo de que aparentemente é um time que não sabe o que é contra um que não quer mais nada. Seria essa, né? Depois da troca do Byard, entrou no modo tank, pensando no próximo draft. Os Titans com 2-4. O Raider tem que cuidar da bola, essa vai ser uma diferença, né? É o líder de turnovers na NFL, 11 turnovers na temporada. Defesa dos Titans, mesmo sem o Byard, vai complicar a vida do Reader. E aí vai precisar que o Arthur Smith seja inteligente e saiba usar as peças que ele tem. Né? O Pitts, o Bijan Robinson,
vai usar o Bijan Robinson? Não sabemos, né? O Drake London usa o talento que você tem no lado ofensivo da bola. Só que a gente tá pedindo pro Arthur Smith ser inteligente. Difícil, complicado. Tá? Só que, por outro lado, a defesa dos Falcons ela é melhor do que a gente tem dado destaque. A gente tem falado muito do ataque, tem esquecido de falar dessa defesa. E os Titans não devem ter o Ryan Tannehill aí contra Malik Willis, contra o Will Levis. Eu vou de Falcons. Eu vou com uma vitória dos Falcons, que vão aí ter 5-3 para mim no fim dessa rodada. Eagles e Commanders, né? Semana 4, os Commanders, cara, surpreenderam ali, quase venceram, quase tiraram então a invencibilidade dos Eagles, mas as coisas mudaram bastante lá na Filadélfia depois disso. A defesa dos Eagles melhorou. Agora tem a ajuda do Bayard para melhorar nessa cobertura aqui, um safety muito importante para ajudar nessa secundária. E os Commanders vão ampliar aí só um número. O número de sacks sofridos pelo Sam Howell, né? Vai bater recorde essa temporada, não tem como, tá? Sei que o Washington adora endurecer contra os Eagles, mas eu não vejo muitos caminhos diferentes, não. Eu fico com uma vitória da Filadélfia aqui, tá? Aí a gente vai para o segundo horário, começando na primeira janela do segundo horário, às 5h05 da tarde, uma partida apenas, Browns contra os Seahawks. Outro jogo que promete ser interessante, porque a defesa dos Browns torna o jogo interessante, né? Ela consegue atrapalhar. A gente viu uma defesa que cedia poucas jardas, no jogo que ela cedeu mais jardas, ela conseguiu turnovers que ela não vinha conseguindo. Então eles vão conseguir criar dificuldades para o Geno Smith. Geno Smith que tem acertado aí, vem mais um jogo com 75% dos passos completados, um cara que tem cuidado da bola, apesar de ter bobeado dentro da red zone, ter sido esse o problema, e finalizar campanhas tem sido o problema para o Geno Smith. O Deshaun Watson está fora do jogo. Aí o PJ Walker vai ser titular e esse é o problema para Cleveland, né? Porque a defesa do Seahawks é boa o suficiente e não vai ser necessário que o Geno Smith tenha touchdown, sabe? Todas as campanhas. DK Metcalf volta. Pode ser um jogo que tenha um cenário parecido com o que rolou contra os Ravens. Não estou falando que os Seahawks são iguais aos Ravens, mas tem um ataque interessante, uma defesa boa o suficiente para complicar a vida do PJ Walker. Naquela situação foi o Thompson Robinson, mas eu acho que os Seahawks vão conseguir dar conta do recado. Às 5h25 da tarde, teremos Baltimore Ravens contra o Arizona Cardinals. E aqui, cara, assim, qualquer coisa diferente de um atropelamento dos Ravens sobre os Cardinals vai falar que existe uma maldição entre o melhor time de todos os tempos da última semana, que na semana passada foi a equipe do Baltimore Ravens. Todo mundo se encantou com a vitória dos caras, os caras passaram por cima dos Lions, muito bom o time dos Lions, e os Cardinals que começaram bem, agora estão cada vez mais parecidos com os Cardinals que a gente esperava que pintassem. Vou tranquilaço aqui, esquece, não tem chance, os Ravens vão vencer esse jogo. Chiefs e Broncos se enfrentam lá em Denver, e os Chiefs têm a segunda melhor defesa em pontos, e tem o segundo melhor ataque total da NFL. Vai encarar os Broncos que sofrem no seu ataque, acho que é o 19º ataque, e a pior defesa disparada. Eu sei que os Chiefs estão pensando que semana que vem tem que ir para Londres, já estão com o burro na sombra, já ganharam a AFC Oeste, já é deles de novo, já estão com vaga nos playoffs, mas tem que pensar em guardar o maior número de vitórias possíveis para garantir o seed número 1 e a vantagem de jogar em casa sempre, mais uma oportunidade, né, mais uma vez. Tem que se esforçar bastante para perder esse jogo, fica com a vitória do Kansas City Chiefs. E aí a gente vai para o grande jogo do dia. Disparado o melhor jogo aqui, Bengals e 49ers, uma partida que promete demais, jogaço, aço. Cara, difícil demais de prever, né? Os Bengals renascidos, vindo da bye week, o Burrow 100%, chegaram no 3-3, começaram muito mal, mas agora estão 3-3 e vão pensar na segunda parte. Ano passado eles venceram 9 jogos seguidos para ir para os playoffs, então podem engatar essa sequência. Os 49ers vêm de 2 derrotas, né? E tem essa situação do Brock Purdy. O Brock Purdy treinou de forma limitada ontem, né? Gravando na sexta-feira. Na quinta-feira ele treinou de forma limitada. O Shanahan já falou que se ele não treinasse nenhum dia e fosse liberado, iria para o jogo mesmo assim. De qualquer forma, o Sam Darnold está se preparando lá. Vai ser um jogo difícil, cara. Os 49ers têm um favoritismo, joga em casa. Cara, perder mais essa partida, 3 derrotas seguidas, pode ter resultados catastróficos para a equipe, né? Então tem esse favoritismo. Na defesa dos Bengals, eu adoro o trabalho do Anarumo,
Mas, cara, tem sido um tanto inconsistente, né? Eu falei até no último jogo que eu fiz dos Bengals, tem jogo que vai muito bem, tem jogo que vai mal, e aí vai ter um mega desafio agora contra o jogo terrestre, né? O McCaffrey jogou, problema no oblíquo, treinou normal, deve jogar sem problemas, sem limitações nenhuma. É um jogo difícil, um jogo dificílimo de prever, cara. Eu vou de 49ers. Eu vou na vitória dos 49ers, mas sem convicção nenhuma, com aquela sensação de que devia ter ido nos Bengals. Enquanto eu preparava isso aqui, eu fui, voltei, virei pra cá, pra lá, pra cá. Não faço a menor ideia, tá? Eu vou de São Francisco por jogar em casa, por vir de 2 derrotas e precisar dar essa resposta. Acho que o Brock Purdy em campo vai ser mais consistente para vencer, mas não acho que o Sam Darnold seja uma limitação para esse time conseguir vencer os Bengals. Vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. É imperdível mesmo, você tem que assistir. Até porque, bom, vamos lá, o Sunday Night Football é entre Bears e Chargers e parece uma sacanagem da NFL de tirar o direito dos brasileiros de assistir o último grande Sunday Night antes da mudança de horário, antes dos jogos irem para as 10h20 da noite. Vai começar às 9h20 da noite nesse final de semana pela última vez na temporada. Mas esse time dos Chargers é vagabundo o suficiente, vou usar esse termo, né, para me fazer acreditar que pode ter jogo, tá? Contra o Tyler Bagent, né, um calouro não draftado, pode dar jogo ainda, porque os Chargers são isso. Ó, vida ou morte para os Chargers. Eu acho que os Chargers estão mortos, mas eles podem ser enterrados com uma derrota e isso aqui vai motivar um pouco mais. Então eu vou dar um voto de confiança para Brandon Staley e companhia. Acho que eles vão vencer esse jogo porque precisam. Estão 2-4, 2-5 acabou, esquece, já era. 3-4 ainda tem uma esperançazinha ali, eles vão tentar lutar, mas é um time que eu falei, vagabundo, né? O termo que eu vou usar é isso aqui, é um time vagabundo. Vou ficar aqui para mostrar o quanto eu não confio na equipe dos Bears, principalmente com o Bad, grande história semana passada, mas é um reserva e é isso, né? Ele é um calouro não draftado, não vai ser o grande diferencial para esse jogo não. E aí, pessoal, quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo os seus comentários, então, todos os palpites para os seus jogos. E convido vocês mais uma vez a me acompanhar lá na tela da ESPN, sábado, a partir das 8h30 da noite, com o jogo do College Football entre Colorado e UCLA, junto com o Thiago Alves. E no domingo, a partir da 1h30 da tarde, já com o Sport Center abrir o jogo, para depois, às 2h, temos Rams e Cowboys se enfrentando. Estarei ao lado do Matheus Pinheiro nessa transmissão. Valeu, pessoal. Aquele abraço.